رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال أيضا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Está a ouvir bem, Sheikh? Mais uma vez, queridos irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por esta dádiva de Juma, por esta dádiva do Islam, esta dádiva da saúde, da disposição, da disponibilidade. Aproveitamos esta ocasião também para enviar paz e bênçãos para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus familiares, seus companheiros até o dia de Qiyamah. Pedimos também, rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que derrame paz, que derrame muita saúde, tranquilidade e prosperidade para os nossos familiares que aqui não estão e para todo o Ummat. Amin ya Rabbal Alamin. Para hoje, o tema que escolhemos para falar chamamos de o maior investimento. O maior investimento. E para entender isso, nós temos que saber o que é investimento primeiro. Se você é alguém que trabalha com empresas, você talvez possa estar a entender. Mas alguém vai dizer, não, também isso talvez só para empresários. Não, é para todos. Por quê? Porque isso faz parte do projeto de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quando decidiu estabelecer este projeto humano, ele reuniu os anjos e ele anunciou وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ. Recordem-se quando vosso Senhor disse para os anjos إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Eu pretendo estabelecer na terra um khalifa. A palavra khalifa tem muitas traduções e muitos significados. Esta palavra, essencialmente, na sua essência, na língua árabe, vem da palavra khalf. A palavra khalf é costas. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que Ele vai estabelecer aí na terra alguém que vive por legado. Alguém que vive e tem que deixar algo atrás. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que está a criar um gestor. Alguém que vive uma vida que faça sentido. Alguém que sabe cuidar da sua saúde. Saiba cuidar da sua religião. Saiba cuidar da sua honra. Saiba cuidar da sua família. Ao ponto de ele se tornar um modelo. E os outros verem aquele modelo e copiarem aquele modelo. Isso é investimento. Se você olhar para empresas, antes de você ter uma empresa, você primeiro tem que se tornar profissional. É por isso que muitas pessoas abrem empresas, depois o que é que acontece com aquelas empresas? Caem, porque o próprio dono não carregava energia para isso. Quer abrir uma empresa de quê? Quer abrir uma empresa, por exemplo, de livros, uma livraria. O próprio dono nem gosta de ler, nem entende de livros, nem nada. O que é que vai acontecer? A uma dada altura ele vai vender livros desatualizados e vai falir a empresa. É porque o próprio dono não carrega aquela essência. Ok, quer abrir um negócio de quê? Quer abrir uma madraça. As próprias crianças vão ficar com o defeito do professor. Porque o próprio professor não se capacita, o próprio professor não se atualiza. O próprio professor não consegue gerir a si mesmo. Como é que vai gerir as outras crianças?
Logo, aquele projeto pode dar errado. Então, tu começas a se tornar profissional. Ou seja, você começa a aprender aquilo ao ponto de você se tornar muito bom naquilo. Fase número 2, você empreende. Empreender é você dizer, não, agora eu já sou profissional, agora vou abrir minha madraça. Que é para transmitir isso que eu tenho para as outras pessoas. Quando você transmite aquilo que você tem para as outras pessoas, você já pode deixar uma daquelas pessoas gerir e você sai do empreendimento. Você se torna um investidor. É a partir daí que você se torna um investidor. Na nossa realidade moçambicana, nós não entendemos muito bem isso. É por isso que pouca gente é profissional. Nem todo mundo consegue estudar para se tornar um profissional. Temos poucos mecânicos, poucos eletricistas, pouco de tudo. Por quê? Porque não entendemos essa necessidade de crescer como profissionais em várias áreas. Número 2, se temos poucos profissionais, automaticamente temos poucos empreendedores. É uma consequência. Número 3, poucos investidores. Pouquíssimos investidores. Praticamente essa palavra nem existe no nosso país. Por quê? Porque a coisa começou aonde? Começou nessa fase número 1. Você não cresceu. Automaticamente, se você não cresceu, você já está a prejudicar pessoas. Todo aquele que não tem uma empresa está a prejudicar a outras pessoas. E aí vão dizer, não, Sheikh, como assim? Não tenho empresa, estou a prejudicar os outros? Sim. Porque no projeto de Allah, você foi criado para ser khalifa. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eu pretendo estabelecer na terra um investidor. Alguém que vai crescer de tal maneira que os outros vão seguir a ele. Esses que ele vão seguir será seu próprio empreendimento. Em algum momento ele sai para fora e o que acontece quando ele sai para fora? Os outros já assumem aquela causa. Exemplos concretos. Profeta alayhi salatu wassalam. Quem era o profeta alayhi salatu wassalam antes de receber a profecia? Um homem normal em busca da verdade. E ele preservava a sua dignidade, preservava a sua honra e crescia nos negócios, fez parte dos negócios de Khadija, ou Khadija, radiyallahu anha, e viajou para a Síria, e viajou para outros pontos, e voltou com grandes lucros. Era um grande businessman. Era uma pessoa que sabia se comunicar com os outros. Era uma pessoa que sabia fazer amizades. Era uma pessoa que crescia profissionalmente em várias áreas. Ele cresceu de tal maneira que chegou um momento que ele disse, não é suficiente. Eu também preciso crescer espiritualmente. E quando começou a aproximar a idade dos 40 anos, kana yuhibbu, ele começou a gostar o distanciamento das pessoas. Não porque não gostava das pessoas, mas porque ele queria contemplar. Ele queria ver o mundo numa outra dimensão. E ele começou a ir para uma montanha situada em Meca, chamada Jabal Nur, a montanha da luz. Ali tem uma cave, uma entranha assim, chamada Ghari Hira, a cave do Hira. Ele entrava naquele sítio e ele contemplava. Quem criou o sol? Quem criou a terra? Por que criou? Por que nos criou? Isso, várias perguntas. E ele ia crescendo, amadurecendo, até que aos 40 anos vem o anjo Jibril, alayhi salam, e aperta ele e diz, Iqra, lê. Ele diz, ma ana biqari, eu não sei ler. Lhe apertam de novo, lê. Ele diz, ma ana biqari, e eu não sei ler. E na terceira vez lhe apertam mais forte ainda, quase que sufocava. Ele diz, ma ana biqari, eu não sei ler. Nesse momento, o Jibril alayhi salam diz, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lê em nome do teu Senhor que criou. Khalaq al-insana min alaq. Criou o ser humano a partir de um coágulo. Iqra wa rabbuka al-akram. Continua lendo, porque o seu Senhor é o mais generoso. Esse ponto aqui, continua lendo. O profeta alayhi salatu wassalam já sabia ler. Ele não tinha essa leitura que nós conhecemos hoje, ler letras, mas ele lia o universo. É leitura também. E lhe disseram, continua a ler, Iqra wa rabbuka al-akram.
continua a contemplar o universo, continua a descobrir essa maravilha que Allah subhanahu wa ta'ala criou, porque só assim você vai reconhecer que o teu Senhor é o mais generoso. Ou seja, tem coisas que nós ainda não vivemos por negligência nossa, e não porque Allah subhanahu wa ta'ala nos odeia. Allah subhanahu wa ta'ala tem muita coisa para nós, mas nós ainda não acessamos essas coisas. Por quê? Porque nós estamos lendo, nós estamos a nos tornar profissionais. E se nós não estamos a ler, nós estamos a nos tornar profissionais, automaticamente não vamos empreender e automaticamente não vamos investir. E recordem-se do nosso tema, o maior investimento. E fica essa pergunta ainda: qual é o maior investimento? O maior investimento é investir nas pessoas. Entretanto, investir nas pessoas não é você impor uma força para aquelas pessoas. Ouve lá, falar para a madraça. Ouve lá, não foste para a escola. Essa não é a melhor forma de investir. Tá bem, nós agradecemos a todos os pais, alhamdulillah, wa jazakumullahu khaira. Todos os pais que incentivam os seus filhos a ir para a madraça, para a escola, para tudo. Alhamdulillah. Mas essa não é a fórmula que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eu pretendo estabelecer na terra investidores. Investidor é aquele que se tornou profissional, abriu sua empresa, ou seja, começou a trabalhar com as outras pessoas. Aquilo que ele é, ele começou a colocar nos outros também. O valor que ele carregava começou a transbordar para os outros, começou a colocar nos outros. E depois dos outros terem crescido, ele ficou de fora e os outros continuaram com aquele legado. Quando chegar o dia que ele vai deixar esse mundo, aquela coisa não vai parar, porque ele já deixou um legado. Esse é o maior investidor. O profeta alaihi salatu wassalam, no hadith, diz: quando o filho de Adam morre, todas as suas ações, fontes de ganho das suas ações, param. Illa min thalathin, excepto de 3 sítios. Ele mencionou sadaqatin jariya, uma caridade contínua. Uma caridade contínua é o quê? Você abriu uma escola, a escola continua a funcionar mesmo após a sua morte. Abriu um poço, continua a funcionar. Abriu uma lanchonete, abriu não sei, qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de produto que você deixou e aquilo continua a funcionar após a sua morte. Uma árvore está ali a dar frutos. Tudo isso está sendo dado a si, mesmo após a morte, porque você deixou um legado. Você conseguiu deixar aquele legado. 2, ao ilm nafi', um conhecimento que você transmitiu para as pessoas. As pessoas estão a praticar aquele conhecimento benéfico. É conhecimento do Din, é Quran, é Hadith, é uma área profissional que você ensinou inglês a alguém, ensinou francês a alguém. A pessoa está se beneficiando com aquilo, você está a ganhar. Ao waladin salih yad'u lahu, ou um filho piedoso. E a pergunta que se coloca é: de onde é que veio esse filho piedoso? Como é que esse filho ganhou piedade? A partir do pai. É isso que nós estamos a dizer. Nosso tema hoje é o maior investimento. Qual é esse maior investimento? É investir nas pessoas. É investir nas pessoas. E quando você ouve que o maior investimento é investir nas pessoas, você pode pensar que não. Vou começar a investir no tal fulano. Não. O maior investimento é investir nas pessoas. E a pessoa dele é quem, no caso? Sou eu. É você. Essa é a maior pessoa que precisa ser investida. Conhecem outro? Irmãos, conhecem outra pessoa que merece ser investida a não ser nós? Você? Não tem. Tudo aquilo que você quer ver no outro, tem que colocar em quem? É possível você querer ver ter um filho piedoso enquanto você não tem essa piedade? Pode ser possível, Allah é misericordioso, mas em quase 85% a 90% dos casos vai falhar. Qual é a prova? Vamos no Surat Yusuf. Os irmãos de Yusuf disseram o seguinte: La Yusufu
Wa akhuhu ahabu ila abina minna. Wa nahnu usba. Eles chegaram a essa conclusão. Eles disseram o quê? Pessoal, na verdade, o Yusuf e o irmão dele, que era o Binyamin, o irmão mais novo daquele grupo, o Ahuhu e o irmão dele, Ibrahim, ahabu ila abina, são muito amados perante nosso pai. Minna, em relação a nós. Apesar de que nós somos muitos e somos fortes. Inna abana la fi dalalin mubin. Temos a conclusão. Na verdade, nosso pai está muito perdido. Eles chegaram nessa conclusão. E a pergunta que se faz é: como é que eles chegaram nessa conclusão? Que Yusuf era muito amado pelo pai. É isso que estamos a ensinar hoje. Pai de Yusuf quem era? Yaqub alayhi salam, profeta. Yaqub alayhi salam era filho de quem? Ishaq alayhi salam, que era o quê? Profeta. Ishaq alayhi salam era filho de quem? Ibrahim alayhi salam, que era o quê? Yusuf alayhi salam passava o tempo na companhia do pai. Vocês sabem que Yusuf se tornou governador do Egito. Yusuf era perito em finanças, economia, gestão, liderança, comunicação. A pergunta que eu vos faço é: aprendeu aonde? Estudou em que universidade? É você que vai me dizer: não, estudou no Oxford, em Stanford, MIT, Harvard, nos Estados Unidos. É verdade isso, pessoal? É verdade isso? Vamos lá, estamos a contemplar Yusuf. Ele foi vendido como escravo quando era criança. Antes de atingir 18 anos de idade. Antes de atingir al-bulugh, maturidade, era criança. Entenderam o que eu estou a explicar? Este Yusuf cresceu com Yaqub. Ficava muito próximo ao Yaqub. Tanto que os irmãos concluíram que o pai não estava bem. Hoje também, os pais que andam com seus filhos também dizem que, pá, tanto os mais velhos olham para aquele senhor como, esse cota, toda hora com os filhos, para quê, pá? E os mais novos, os jovens, poxa, esse gajo sempre anda com o cota, pá. Esse gajo, pá, anda na sainha da mamã. É como se falam assim os termos de hoje. Mas está aqui a prova de que há uma importância dos pais serem investidores dos seus filhos. Investirem nos projetos dos seus filhos. Por quê? Yusuf alayhi salam, até esta pouca idade com a qual foi vendido como escravo, ele foi parar no Egito ainda criança. Ele atingiu a maturidade, 16, 17, 18 anos, ainda estando no Egito, depois de se separar com o pai já faz tempo. E depois virou aquilo, foi preso. Ficou preso durante muitos anos. E saiu da prisão diretamente para o governo do Egito. A pergunta que se faz é: estudou aonde? Quando aquele senhor que trabalhava com o rei, o copeiro, que servia bebidas para o rei, foi ter com Yusuf. Ele disse: Yusuf, tu a pedir-me interpretar esse sonho do rei. O rei sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas com 7 vacas magras. Depois sonhou com 7 espigas de trigo frescas, boas, depois outras secas. O que isso significa? Yusuf disse: Tazra'una sab'a sinina da'aba. Vocês vão colher durante 100 anos consecutivos. فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ. E aquilo que vocês forem a colher, deixem nas espigas, excepto pouco que vocês vão comer. Vocês conseguem perceber que tipo de aula é essa? Conhecem alguém na economia e que entende de finanças capaz de dar uma aula dessas? Em um único versículo está resolvido o problema de 15 anos do Egito. Aqui no nosso país, quando um presidente entra, faz um plano quinquenal, 5 anos de governação, mas quase sempre aquele plano faz o quê? Falha.
Yusuf teve a responsabilidade de fazer um plano de governação de 15 anos de duração, na pior fase do Egito. ثم يأتي من بعده 7 شداد. Yusuf disse, depois já devem vir 7 anos pesados de seca. 7. Já fez plano de 7 anos. Depois está a apresentar mais 7 anos. Nesses 7 anos, vocês comem aquilo que guardaram, excepto um pouco que vocês vão reservar. Depois já de vir a Amun. Depois já de vir um ano. Nesse ano vocês vão sentir um pequeno tempo de aflição, mas depois vão colher uvas também nesse mesmo ano. 15 anos. Alguém que está na cadeia nesse momento a fazer plano de 15 anos. A pergunta que se faz é, como é que Yusuf chegou nesse nível de maturidade? Em que universidade ele estudou? Prezados irmãos, nosso tema é o maior investimento. Qual é o maior investimento que alguém pode fazer? Investir em pessoas. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. O melhor dentre vocês é aquele que aprende o Coran e transmite esse Coran para os outros. Então alguém pergunta, ficar hafiz? Também pode ser isso, mas não é tudo sobre o Coran, porque o Coran tem fases. Quando o profeta Ibrahim alayhi salam fez um dua para o surgimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. Oh Allah, estou a pedir que você faça surgir aí em Meca um mensageiro, minhum, da parte deles mesmos, يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِ, para ele ler para eles os versículos. وَيُزَكِّيهِمْ. Número 1, leitura. Número 2, purificação. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. Número 3, compreensão do livro. Wal-hikmah. Número 4, aplicação do livro. Quando o profeta diz khairukum man ta'allama al-Qur'an, está a dizer o melhor de vocês é aquele que vive o Qur'an. Wa'allamahu. E se você vive o Qur'an, não há como, você vai transmitir isso para as outras pessoas. Você se torna um investidor para as outras pessoas. E as pessoas vão querer entender o que está acontecendo contigo. É isso que aconteceu no tempo do profeta alayhi salatu wassalam, quando pessoas foram ter com Aisha e perguntaram como é que era o khulq, como é que era o caráter do Nabi. E Aisha disse o seguinte, acaso vocês não leram o Qur'an? Claramente que eles já haviam lido o Qur'an. Ela disse que kana khuluquhu al-Qur'an. O seu caráter é o Qur'an personificado. Quer dizer, o Qur'an vivido em obras. Era o Nabi alayhi salatu wassalam. Ele se tornou aquilo, um dos maiores homens que já pisaram a face da terra. Como consequência disso, em sua volta quem estavam? Abu Bakr radiyallahu anhu. Se você só estudar sobre a vida e obra de Abu Bakr, você fica espantado. Omar radiyallahu anhu. Uthman radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu. Grandes homens em todas as áreas. Qualquer área que hoje nós como jovens buscamos como referência as outras pessoas, encontra-se nos sahabas. Nós jovens queremos ter empresas, não é? Queremos ficar maninhos ricos, ter taco. Verdade ou mentira? É verdade. Sabem qual é a referência de investimento, negócios, transações que nunca vocês vão conhecer na atualidade? Chama-se Abdurrahman bin Auf. É sahaba também. Abdurrahman bin Auf foi um homem que abraçou o Islã em Meca. Quando abraçou o Islã em Meca, saiu de Meca para Medina sem nenhum dinheiro, zero. Quando chegou na Medina, em poucos dias, informou para o profeta: profeta, já casei. Até o profeta ficou admirado com ele. Ei, como é que isso aconteceu? O que é que você deu para ela? Disse, não, eu lhe dei um prêmio assim. O profeta ficou espantado. Como é que você chegou nesse nível? Disse, não, eu já estou a fazer business. É a maior referência de business no Islã. Abdurrahman bin Auf. Tem referência de tudo no Islã.
E todas essas personalidades, todas essas pessoas foram trabalhadas com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta, número 1, se tornou especialista de várias áreas diferentes. Número 2, ele empreendeu uma missão, inspirando toda aquela geração dele, todos. Número 3, o profeta deixou esse legado. Hoje, o profeta nem precisa estar aqui para existirem muçulmanos. E a pergunta que eu faço é, se um de nós morrer hoje, o que é que sobra de nós aqui no Dunya? Não plantou árvore, não teve filhos, não teve uma escola, não abriu empresa, não fez nada. E a pergunta que se coloca é o que está a falhar. E atenção, não pense que eu quero acusar alguém. Não. Eu quero deixar claro uma coisa. Eu sei dizer que todo mundo aqui tem desejo de crescer. Verdade ou mentira? Mas só desejo não basta. Aqui todo mundo quer crescer. Nós passamos às vezes de zonas, olhamos para casas, nós dizemos, mas ouve lá, quem vive nessas casas? Eu também queria ter minha casa, viver com minha família. Às vezes passamos dos sítios, vemos ali pessoas com as suas esposas ou com os seus maridos. Nós também desejamos, eu também quero ter minha esposa. Ou seja, nós desejamos as coisas, mas nós não alcançamos as coisas. Essa distância entre desejar e alcançar, o que está a acontecer? É isso que nós estamos a tratar hoje. O Shaitan trabalhou de tal maneira para que isso ficasse nessa situação. Porque no projeto da Allah subhanahu wa ta'ala diz, eu vou criar o quê? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eu vou estabelecer na terra um khalifa, um investidor. Mas para você se tornar investidor, você primeiro precisa crescer. Só que você olha para si, nos últimos anos você não cresceu muito. Você não melhorou muita coisa nos últimos anos. E a pergunta é, o que está te impedindo de melhorar as coisas? Você não melhorou nem na língua portuguesa, não aprendeu uma nova língua, não aprendeu a fazer negócios, não aprendeu nada nos últimos anos. A pergunta é, por que isso está acontecendo? É o Shaitan a trabalhar. E você precisa ganhar consciência disso. O nosso dever é ganhar consciência disso. O Shaitan, quando negou prostrar-se para nosso pai Adam, ele falou diretamente para Allah subhanahu wa ta'ala, Fabima aghwaytani, Senhor, por me teres desviado, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, eu vou ficar no caminho reto que leva para si. No caminho reto, ali mesmo. Quem está vindo no caminho reto? Shaitan pega. E como é que ele faz? Ele diz, Fuma la'atiyanahum min bayni aydihim, vou lhes atacar de frente. Frente, essa parte da testa aqui, da cabeça, chama-se córtex pré-frontal. É onde deve ficar a visão. Você tem visão de empreendedor? Tem visão de abrir uma empresa? Se não tem, é porque está sendo atacado. Vai ficar a desejar só. Vai desejar, porque o coração é desejo. Mas a visão tem que ficar aonde? Na cabeça. Quero construir uma família. Visão sobre aquilo. Não basta desejos só. Quero abrir um negócio. Visão sobre aquele negócio. Mas a distância que está entre teu desejo e aquele negócio é uma visão. E por que não é fácil ter uma visão? Porque o Shaitan decidiu nos atacar no córtex pré-frontal. Na língua árabe, esse córtex pré-frontal é chamado de Nasiya. Nasiya. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Nasiyatin kadhibatin khati'a. É um córtex pré-frontal que se inclina para mentiras e pecados. Se você não tem visão de crescimento, todo esse teu córtex é usado para fazer pecados que você anda a fazer. Porque os pecados também são planificados. São planeados pecados. Hoje à noite vou para o casino. Onde é que está essa ideia? Visão. Ou seja, você não está a usar esse recurso para crescer na vida. E se não está a usar esse recurso, córtex, para crescer na vida,
automaticamente você não vai parar de viver. Só que vai viver uma vida humilhante, de pecado e mentira. E quando eu disser assim, tá aqui, eu vou fazer uma pergunta só para vocês entenderem como é que o córtex funciona. Jovens, qual de vocês, enquanto viver, vai memorizar o Corão? Levanta a mão. Entenderam a pergunta que eu fiz? Vou repetir, e sejam sinceros vocês. Quantos de vocês, enquanto estiver em vida, vai memorizar todo o Corão? Levanta a mão. Allahu Akbar, Takbir. E os outros que não levantaram a mão? É o Shaitan. Shaitan está a bater de frente. Sabe o Shaitan disse o quê? Começou a te dizer, mano, que horas você vai memorizar o Corão? Que capacidade você tem para memorizar o Corão? Desde quando? Na tua família quem fez isso? É Kadibatin. O Nasfia está a te mentir. E nesse lugar que devia ter visões grandes, vai ficar o quê? Esse todo espaço que você tinha para planejar grandes coisas, vai usar para fazer o quê? Não tem Corão, não tem empresa, não tem família, não tem serviço público, não tem nada. Vai usar para fazer o quê? Khati'atin, vai ter que pecar. Vai planificar pecados. É isso que nós estamos a transmitir aqui. O maior investimento que se pode fazer é investir nas pessoas. Mas antes de você pensar em investir nas pessoas, começa de si. Crescer. É um dever para todos nós. Crescer na vida é um dever do ser humano. Não é uma coisa que vocês devem olhar tipo, não, é quem quiser faz, quem quiser não faz. Não, é um dever. Por quê? Porque nós vivemos por legado. A maior parte dos problemas sociais vem dos pais. Até problemas de crença. A maior parte dos problemas vem dos pais. Vamos fazer um teste simples. Vamos para as ruas da cidade de Maputo. Está cheio de crianças na rua. Verdade ou mentira? O problema está nos pais. Vamos para as penitenciárias, cadeias. Chega dia das mães. Muitas mães vão lá entregar comida para os filhos. Dia dos pais, vão lá ver se tem algum pai lá. Então, onde esses pais? Os pais faltaram na vida daquelas pessoas. Vão para a prostituição. Os sítios onde há prostituição, vão conversar com aquelas moças para saber o que lhes fez parar ali. Também faltou uma figura paterna. E essa figura paterna é alguém que não entendeu sobre investimento, não cresceu na vida. Há pais presentes, mas ausentes. Pais que chegam em casa grossos, aquilo distorce a imagem dos filhos. Pais ignorantes estão a distorcer a imagem dos filhos pela ignorância. Pais fanáticos, mano. Seja fanático, sei lá, eu até não vou mencionar, senão também vão me bater aí fora. Vocês sabem, pais fanáticos, mano. Esses pais fanáticos estão a distorcer a imagem dos filhos. Os filhos estão a ver. Por quê? Até aos 8 anos, mais ou menos até 10 no limite, as crianças aprendem tudo da mãe e depois do pai. Quando chega na adolescência, você já não tem um ei, mano. Teu filho vira um gangster, faz tatuagem, põe brinco. Aquilo ele não aprendeu contigo. Aprendeu com os bradas. Porque depois dos 10 anos, significa que nós chumbamos daquela educação daquela criança. Chumbamos, automaticamente ele começa a buscar outros modelos nos seus grupos. Mas, quando você treina a sua criança como Jacob treinou Yusuf, por mais que ele tenha 10 anos e seja vendido como escravo, essa criança vai governar no futuro. Mas para isso, precisamos colocar dentro de nós a necessidade de investimento. O maior investimento é investir nas pessoas. E a pessoa que tem que ser investida somos nós. Quer seu filho ser hafiz, começa a ler o Corão, começa a ler para a madraça, você faz no teu nível. Teu filho vai fazer com a força que ele tem. Você fica hafiz de 2 surates, enquanto teu filho está a ficar hafiz de um juz. Cada um no nível dele, mas a visão é o quê? É a mesma. Quer seu filho ter empresas? Abre teu negócio pequeno, uma banca.
e fica a vender. Aprende, ensina teu filho transações. Para esse dinheiro aqui, vamos pôr na poupança. Esse dinheiro aqui é de investimento. Esse aqui é teu lucro. Vamos tirar um pouco para você desfrutar. Está aqui, leva esse dinheiro, vai para ali. Ali na banca, teu filho, com a energia que tem, vai dizer não. Se nós temos uma banca pequena e o meu pai já me ensinou a visão, eu posso abrir uma loja. Mas os princípios são os mesmos. Porque o pai ensinou a visão. Ou seja, tudo aquilo que nós queremos ver nos outros, começa de quem? De nós mesmos. Aquilo que eu quero ver nos meus filhos, na minha comunidade, no meu país, começa de mim. É minha responsabilidade. Finalizo com o versículo da Allah subhanahu wa ta'ala, que é onde diz: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala nunca vai mudar a situação de um povo até que eles mudem o que está dentro de si mesmos. É nossa responsabilidade tentarmos entender o que é que está a falhar conosco, por que é que não estamos a crescer, corrigir essas crenças, começar a entrar em desafios, indo crescer. Nosso crescimento vai inspirar outros jovens, outros mais velhos, e vai inspirar nossa comunidade, vai inspirar nosso país, e o nosso país vai se tornar um grande país. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.